Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma leitura do livro Poder da Bênção dos Pais. Entraremos no título Paz para o Filho de Susan. Susan veio me procurar em um dos seminários de veredas antigas que estava liderando, para falar comigo sobre o seu filho de 5 anos, que se chama Billy. Embora ainda o pequeno Billy era consumido por desejos sexuais incomuns. Da boca dele jorravam continuamente obscenidades. Ele sabia de todas as piadas recentes e devorava todo tipo de pornografia que conseguia encontrar. Susan contou-me. O pior de tudo ocorreu há algumas semanas, quando deixei Billy sozinho no quarto com a irmãzinha de 1 ano e meio de idade. Creio que não me ausentei mais do que 3 minutos. E quando voltei, encontrei Billy sem roupa, tentando ter relações sexuais com a irmã. Isso me assustou demais. Susan sabia que aquele não era um comportamento normal para uma criança de 5 anos. E também não é comum uma criança dessa idade estar tão consciente dessas coisas. Susan só chorava. Eu não sei de onde ele tirou esse tipo de pensamento e comportamento. Pelo que sabemos, ele nunca esteve com pessoas que pensam e agem assim. Meu marido e eu somos muito cuidadosos com as crianças com as quais Billy brinca. Ele nunca foi molestado. É claro que agora nenhum dos outros pais quer deixar os filhos brincar com Billy. Nós simplesmente não sabemos o que fazer. Ele me envergonha constantemente. Não posso levá-lo a nenhum lugar porque nunca sei o que vai fazer ou dizer. Eu tenho de vigiá-lo continuamente em casa, com medo de que moleste a criança. Nós oramos por ele e o levamos a um psiquiatra. Tudo o que podíamos fazer, nada mais parece ajudar. O pastor de Susan estava sentado comigo quando ela descreveu o comportamento de Billy e ele confirmou que a situação de fato era assim ruim como Suzy havia descrito e que haviam tentado de tudo o que sabiam. Como eu não tinha resposta para eles, sugeri que orássemos. Quando nós aquietamos diante do Senhor, o Espírito Santo levou-me a fazer uma série de perguntas a Susan. Vamos começar bem do início da vida de Billy, eu disse. Você pode me contar como o seu filho foi concebido? Susan ficou sentado em silêncio por diversos segundos e em lágrimas começaram a jorrar sua face. Eu não estava andando com Deus naquela época da minha vida. Ela contou. Para dizer a verdade, eu estava vivendo em um estilo de vida muito imoral. O que posso dizer é que a noite em que Billy foi concebido, eu estive com diversos homens. Não tenho ideia de quem seja o pai biológico dele. Eu vivi assim por mais 3 meses, mais ou menos, antes de entregar a minha vida ao Senhor. Desde então, tenho andado com Deus e não estive mais envolvido em imoralidade sexual. Pouco depois que Billy nasceu, conheci meu esposo, que é um homem piedoso. Nós nos casamos e temos servido ao Senhor durante toda a nossa vida conjugal. Quando Susan compartilhou essa informação, o Senhor trouxe à minha mente em pensamento muito estranho. Talvez o pequeno Billy, na verdade, ficou endemoniado por um espírito de lascívia exatamente no momento da sua concepção. Seu comportamento atual poderia ser o resultado da influência daquele espírito demoníaco em sua vida. Nunca havia pensado a respeito dessa possibilidade, mas senti fortemente que deveria mencioná-la para o pastor e para Susan. Quando compartilhei esse pensamento, Susan começou a chorar copiosamente. Em pranto, ela disse: tenho certeza de que foi exatamente isso que aconteceu. Eu perguntei: seu filho está aqui com você? Não,
Ele está em casa com o pai. Ela respondeu: o que devemos fazer? Eu já me arrependi da imoralidade sexual do passado. Como Billy pode ser libertado do espírito de lascívia? Então, expliquei a Susan e ao pastor o princípio do homem valente e como a concepção de uma criança fora do casamento pode deixá-la vulnerável aos ataques demoníacos. Nem o pastor nem Susan tinha pensado em algo assim antes. Eu disse a Susan que ela era esse homem valente e que havia aberto a porta na vida do filho, permitindo que um espírito demoníaco o afligisse na mesma área na qual ela havia sido amarrada. Geralmente, as boas novas só se tornam relevantes quando compreendemos o verdadeiro impacto das más notícias. Assim, expliquei Susan que ela não tinha somente autoridade para abrir a porta, mas que, como mãe e crente em Jesus Cristo, também tinha autoridade de fechar a mesma porta espiritual e ordenar que o espírito demoníaco deixasse seu filho. Depois, perguntei ao pastor se ele tinha alguma experiência no ministério de libertação. Ele respondeu afirmativamente. E então, instruí Susan que pedisse ao marido para levar Billy ao escritório do pastor, onde ela deveria dar os seguintes passos. Primeiro, renunciar às iniquidades de fornicação, imoralidade sexual e lascívia em sua vida. 2. Orar para fechar a porta que ela havia aberto por meio de seus atos do passado que permitiram que o inimigo tivesse acesso ao seu filho. 3. Mandar embora a iniquidade da lascívia e colocá-la diante da cruz de Jesus Cristo, que morreu por todas as nossas transgressões e iniquidades, no livro de Isaías 53, versículo de 4 a 6. Quarto passo, orar para quebrar o poder dessa iniquidade na vida do filho. 5. Orar para substituir a iniquidade da lascívia existente na vida de Billy, pela bênção da pureza sexual e emocional que ele pode receber em Jesus. 6. Exercitar sua autoridade em Cristo e, como valente que ela é, a mãe ou o pai, ordenar que o espírito da lascívia deixe o seu filho imediatamente e que vá para o lugar que Cristo mandar. 7. Pedir que o Espírito Santo encha a vida do filho. Susan e seu pastor concordaram em fazer essa reunião na semana seguinte. Muitos meses depois, eu retornei à mesma cidade para falar em outra conferência. Imediatamente após minha palestra, Susan veio correndo com entusiasmo até onde eu estava, com um bebê dentro de um carrinho. Ela exclamou: Você se lembra de mim? Você se lembra de mim? Na realidade, eu não me lembrei dela a princípio, porque havia falado em diversos eventos desde que nos conhecemos. Mas, quando começou a explicar a situação, eu lembrei imediatamente. Ela contou: Nós fizemos o que você disse. Meu esposo e eu nos encontramos com o pastor, junto com nosso filho. Seguimos os passos que você nos ensinou e quando chegamos ao momento de ordenar que o espírito da lascívia saísse do nosso filho, vimos uma manifestação visível quando ele o deixou e uma mudança total da fisionomia de Billy. Então, Susan irrompeu em lágrimas e proclamou: Eu tenho o meu filho de volta. Ele é um menino normal de 5 anos que não sabe nada sobre sexo. Ele não se lembra de nenhuma das piadas que costumava contar, nem sabe o que isso significa. Quando ordenamos que aquele espírito o deixasse, isso aconteceu. E houve uma transformação instantânea em meu filho. Seu semblante mudou no mesmo instante. E assim também ocorreu com a linguagem em seu comportamento. Quero lhe agradecer muito. Susan estava repleta de alegria e simplesmente não conseguia parar de agradecer ao Senhor
por ter libertado seu filho. Ela disse: antes disso, eu nunca acreditava ser possível que um menino pequeno ficasse endemoniado no momento da concepção. Se isso não tivesse acontecido com o meu filho, se eu não tivesse visto as consequências da iniquidade do meu passado com os meus olhos. Compartilhe esse testemunho, né, que o Senhor trouxe a libertação e trouxe a revelação para a mãe. Que Deus te abençoe.